Eu vou ensinar a vocês uma receita que é muito clássica aqui no Reino Unido. É uma receita de biscoito. Mas não é qualquer biscoito. É uma receita que vai te dar a possibilidade de produzir um biscoito super saboroso, que derrete na boca, mas um biscoito que tem uma certa resistência e, o que é melhor, um biscoito que depois dele moldado, ou seja, depois que você abre a massa e com o molde dá o formato para o biscoito, né? Seja de coração, de estrela, tem uma infinidade de formas. Essa receita, ela te dá um biscoito que não varia de tamanho dentro do forno. Isso é uma coisa muito especial e difícil de encontrar, porque normalmente o biscoito ele ou diminui, ou aumenta, ou fica muito grosso, ou fica torto. Mas eu vou te dar uma receita que isso não acontece. É um conjunto, é uma receita e alguns pulos do gato que eu vou compartilhar com vocês. Mais do que mostrar, eu vou ensinar a vocês como fazer um biscoito, cujo esse biscoito você vai poder dar a forma que você quiser nele, de acordo com o teu molde, né? Existem uma variedade infinita, por assim dizer, quase infinita de moldes disponíveis. Você pode é um universo essa questão do biscoito. E o biscoito, ele só de ter um formato diferente, ele já dá um recado, né? Quando você faz, por exemplo, um biscoito de coração, você já está dando um recado com aquilo. Ou quando você faz um biscoito de estrela, por exemplo, o biscoito tem figuras geométricas, no tema de Natal tem guirlanda, tem sino, tem biscoito de anjinho, tem biscoito de menininha, de menininho. Tem tanta coisa. O biscoito, mesmo sem nada, ele, quando ele é perfeito, ele já dá um recado. Mas essa receita, esse vídeo, ele é a primeira parte de um todo, que numa segunda parte eu vou ensinar de uma maneira também muito fácil como você decorar esses biscoitos com pasta americana, e no final eu vou mostrar a técnica de como você, depois da aplicação da pasta americana, como você pode decupar o biscoito. Nesse primeiro vídeo eu vou dar a receita do biscoito e todos os pulos do gato para que você possa assar esse biscoito e ele saia exatamente depois de assado, exatamente igual ao formato que ele entrou. A Inglaterra tem essa tradição, vamos chamar assim, de biscoiteiros há muitos séculos. Mas ela se desenvolveu, ela se aprimorou, ela ganhou sofisticação, foi na era vitoriana, quando os biscoitos começaram a ser feitos, não somente para comer, quando os biscoitos começaram a ser feitos para dar de presente. Nesse momento, quando os biscoitos começaram a ser feitos para dar de presente, ou quando eles viraram objeto de desejo de consumo, aquelas tão famosas latas de biscoito, que normalmente são tão bonitas e tão cobiçadas que a gente quase nunca compra uma pra gente mesmo. Quando compra uma para dar de presente, porque é realmente uma indulgência, esse é o nome. Então, muito bem, na era vitoriana, os biscoitos, eles passaram a ter esse caráter de presente, de decoração para uma mesa de chá, uma lembrança para um batizado, para um bebê que estava chegando, ou para como eles chamam aqui, o baby shower, que seria equivalente no Brasil ao chá de bebê. Então esse biscoito ele passou a ter muito mais relevância, porque ele ganhou muito mais significado. Como a gente vai usar o biscoito para decorar o bolo? Como fixar, como prendê-lo na haste, como deixar esse biscoito viável, firme, seguro, para que você consiga fazer um bolo, e mesmo que esse bolo seja para ser entregue para algum lugar, presenteado para alguém ou vendido, esse bolo tem que sair da sua cozinha e chegar perfeitamente. Então, porque a gente sabe, esse universo de bolo começa assim, eu só faço bolo para mim, é só de vez em quando. Você começa a fazer bolos incríveis,
as pessoas começam a perguntar. E aí se abre uma porta para negócio, para um complemento de renda. E se a coisa começar a ir mais sério, daqui a pouco se abre uma confeitaria. Quantas e quantos exemplos. E já que você está aqui, como sempre, eu vou pedir para você o like, eu vou pedir a inscrição, ativação do sininho, que você compartilhe na linha do tempo, que você marque um amigo, né? Por que não? Assim esse canal vai se fortalecendo cada vez mais e eu fico cada vez mais disponível para vir aqui e gravar vídeos para vocês. Bom pessoal, para essa receita de biscoitos nós vamos usar uma batedeira e o batedor raquete, tá? Para trabalhar a massa. Você pode trabalhar a massa na mão também. Você vai precisar de 250 gramas de farinha. Farinha com concentração de proteína baixa, tá pessoal? Entre 5 e 9 no máximo. Farinha comum. Depois, nós vamos usar 200 gramas de açúcar. Um ovo inteiro. Aqui eu estou usando 30 ml de essência de baunilha do tipo aquosa. Tem explicação da diferença das essências de baunilha num vídeo na página, ok? Você pode usar nessa receita a oleosa, pode usar a fava e pode usar o extrato alcoólico também, sem problema nenhum. Mas aí você tem que controlar a intensidade desse sabor, tá? Usar mais ou menos uns 50 gramas de farinha para trabalhar a massa. Vai usar 3 colheres de sopa de um óleo neutro da sua preferência. Eu estou usando óleo de coco para poder fazer o trabalho de adesão da folha de papel de forno, né, do cook paper, com a forno. Eu estou usando um conjunto de cortadores de coração, tá? Você pode usar da sua preferência. Você vai precisar de uma espátula. Eu estou usando a minha boa e velha espátula de carpintaria, que eu adoro, mas você pode usar a espátula que você tiver. Pode ser a espátula que tiver aí à sua mão, inclusive plástica, depois vocês vão entender. E você vai precisar também, para abrir a massa, de um rolo. Eu vou usar o rolo de madeira, tá? Mas vocês podem usar o rolo de pedra, vocês podem usar o rolo de polietileno, vocês podem usar o rolo de acrílico, o rolo que vocês preferirem, tá? O de pedra, ele torna o trabalho de abrir a massa mais fácil, tá? No sentido, por ser mais pesado, a massa, claro, responde mais rápido, mas eu prefiro para essa situação de madeira, porque eu posso controlar, eu prefiro controlar um pouco melhor da pressão. Mas se tiver à mão, uma régua só para você ajustar a grossura da tua massa antes de começar a trabalhar, tá bom? Precisar de 150 gramas de manteiga sem sal, tá? Tira da geladeira, corta e põe no congelador uns 20 minutos para ela ficar bem durinha. Por quê? Isso é um pulo do gato, uma dica de ouro. Quando você faz isso, você pode tirar a massa direto do batedor, do bowl da batedeira e já começar o trabalho. Você não precisa fazer aquela etapa de descanso da massa em papel filme, em plástico filme. Então, isso é uma dica. Se você não quiser fazer, você usa manteiga direto da geladeira, só que aí quando a massa ficar pronta, você vai embrulhar no plástico filme e deixar ela 30 minutos na geladeira, tá bom? Coloquei o batedor de raquete. Eu vou colocar todos os ingredientes de uma vez, tá? Vou colocar o açúcar. Vou colocar a farinha. Notem que nessa receita não vai fermento. Daqui a pouco eu vou falar um pouco mais sobre isso.
vou colocar o ovo, a baunilha e a minha manteiga. Eu estou usando ela congelada, tá, gente? 150 gramas de manteiga. Então agora é só ligar. Comece em velocidade baixa, tá? Sem pressa. Siga o trabalho em velocidade baixa. Percebam que ela começa a formar como se fosse uma farofa, tá? É isso mesmo, é assim que tem que ser. Nesse momento, você pode aumentar um pouco a velocidade, mas ainda assim, no máximo, velocidade média. Eu não quero, por quê? Eu não quero gerar calor. Quando você trabalha com a batedeira em alta velocidade, você gera calor por conta da sequência de atritos. Eu não quero gerar calor, eu só quero realmente ir desfazendo essa manteiga. Essa manteiga vai sendo incorporada com os outros elementos, vai formar como se fosse uma farofa e depois essa massa vai começar a juntar. Vocês vão observar. Aqui eu tenho velocidade média, tá? E não vou passar disso. Ó, notem que ela já começou a juntar. Eu estou em velocidade média, tá? Ó, ela já começou a agregar. Nesse momento toma bastante tensão. Já já nós vamos parar. Ó, tá vendo? Ó? Prontinho, na hora que ela juntou, é hora de parar. Eu adoro essa receita. Essa receita tem um equilíbrio, uma proporção de elementos perfeita para fazer o biscoito decorado. Porque o biscoito decorado, ele tem que ser ao mesmo tempo gostoso na boca, ele tem que quebrar gostoso, dissolver na boca, mas ele tem que ter uma certa resistência. E ele precisa ficar completamente uniforme. Ele não pode ficar descamando. Vocês percebam que é uma quantidade maior porque o açúcar, depois dele aquecido, ele vai dar a essa massa estabilidade suficiente para que ela não deforme. Entendeu? Uma massa muito rica em ovos e muito rica e com menos açúcar, ela vai ter a tendência de crescer um pouco, mesmo que você não use fermento. E além de tudo, o açúcar, gente, ele vai dar resistência para o biscoito, a resistência necessária para a gente começar a trabalhar, ok? Se você quiser deixar essa massa para descansar, para ela ficar mais gelada, vai ficar mais fácil de trabalhar, caso você não tenha usado a manteiga congelada. Do contrário, você pode ir direto. Pessoal, eu estou mostrando aqui porque não vai ser todo mundo que vai congelar a manteiga. Então, ó, se você não congelou a manteiga, você vai fazer dessa forma. Você vai fazer uma bolinha dela, vai envolver com esse plástico e vai deixar ela 30 minutos na tua geladeira normal, tá? Nossa massa já está na temperatura ideal para trabalhar. Se vocês perguntarem qual temperatura ideal, entre 8 e 15 graus é a temperatura ideal para que você trabalhe a tua massa, tá? Para você abrir a massa de biscoito. Isso aqui é um cortador de biscoito, tá? Ele tem um lado, gente, que não tem corte. É um lado onde o metal, você pode ter ele em aço inox, como é esse, você pode ter em cobre,
em latão, tá? Ele é dobrado, ele não tem corte, tá vendo? Só que no outro ele tem. Então, esse é o lado que você vai, pá, cortar a tua massa, tá? Não é aqui, porque senão eu vou polvilhar na pancada farinha, tá? Como vocês estão observando aí. Também trabalhar com a farinha, deixando o rolo enfarinhado, tá? Como eu tô fazendo. Ajuda se você usar luvas, tá? Ajuda muito. Para que a gente não tenha que abrir uma massa muito grande, eu vou dividir em duas. Porque essa daqui é a demonstração. Vou dividir em 4, tá? Ok? Eu quero que vocês entendam realmente o processo, a espessura, tá? Então você bate a massa assim, ó, dos dois lados para que ela pegue a farinha. E aí você vem com o rolo. Ó, um dos truques para você abrir direitinho uma massa, não deixar ela irregular, deixar ela toda por igual, é você abrir e ir trocando. Por isso que é bom fazer com pedaços não tão grandes, tá? Depois eu vou ensinar a melhor forma de você reciclar a massa. Sempre vai sobrar um pouco e como você faz para ela voltar para o ponto de trabalho. Ó, aqui, lembra que eu pedi para vocês a ajuda de uma régua? Então, eu já tenho o hábito de abrir, eu sei o quanto precisa, não preciso medir com a régua. Mas no começo eu media também, então não é vergonha nenhuma. Você vai cortar um pedacinho de massa e você vai verificar quanto que ela tá dando em milímetros, tá? Eu quero um biscoito fino, gente. Por que eu quero um biscoito fino? Porque esse biscoito, ele vai receber ainda uma camada de massa fondant, de pasta de flores, no caso nós vamos usar. Olha aqui, ó. Então você pode abrir a massa de modo que ela tenha mais ou menos 3 milímetros, tá? Vou colocar aqui bem perto. Quero ver se a gente consegue mostrar. Tá? Então, de modo que ela tenha 2 a 3 milímetros. Ó, aqui já dá pra ver. Abriu a massa dessa forma. Agora a gente pode, então, finalmente começar a modelar os biscoitos. Ela já está bem fininha, vocês viram que eu abri, ela quebrou, mas não tem problema nenhum, só retira e guarda porque nós vamos usar, tá? Aqui, ó. Você vai pegar o coração, o molde que você quiser e vai cortar. Então o que eu faço? Eu vou por tamanhos menores, corto todos, você pressiona para ter certeza que você cortou todos, vê o melhor que você pode aproveitar do espaço, tá? Da tua massa, ok? Aí tem sempre aquele problema, né? Como você vai tirar o biscoito como a gente precisa? A gente vai usar esse mesmo molde para cortar a pasta de flores, ou o fondant, ou o marzipan. A gente vai fazer com pasta de flores, tá? Mas o processo é o mesmo, se você quiser com marzipan ou com fondant. Nós vamos usar esse mesmo molde, então o biscoito tem que ter o mesmo tamanho. E só de você pegar ele e colocar para a forma, ele vai entortar. Como fazer isso de modo que isso não aconteça? Você vai pegar, pode ser uma forma normal que você tem em casa, mas tenta encontrar uma forma que tenha, eu estou usando o contrário, tá? Essa forma aqui, você usa
desta forma. Você vai usar o contrário, você vai querer o lado plano da forma, né? Ok? Então, o que você vai fazer para assar o biscoito? Qual que é a maneira mais eficiente? Lembra que eu pedi um pouco de óleo? Ó. O óleo está aqui. Eu vou untar essa forma. Ó, tá vendo? E vou utilizar, né? Eu untei. Vou tirar o excesso. Tira o excesso do toalha, tá? Tirei o excesso. E eu vou pegar o cookie paper e vou aproveitar que eu untei para o meu cookie paper grudar, tá vendo? Ele vai grudar. Especialmente quem tem forno de convecção, isso vai impedir que o cookie paper movimente e entorte o biscoito. E isso, em primeira análise, por que eu faço isso? Mesmo que a forma seja antiaderente, isso vai impedir qualquer possibilidade do biscoito grudar. Como é um biscoito rico em açúcar, ele tem mais possibilidade de aderir no fundo, mesmo quando é uma forma antiaderente. E aí uma última dica, vamos imaginar que você não tenha à mão aqui o cookie paper. Você unta, tira o excesso, põe o biscoito e só tira a hora que ele esfriar completamente. Aí é bem provável que se grudar vai ser só um pouquinho, só de você mexer a forma você já consegue destacar. Eu trabalhei aqui os biscoitos dessa forma. E aí o que nós vamos fazer? Nós vamos agora tirar a massa, essa massa que fica ao redor, com todo cuidado, mas não vai jogar fora, porque nós vamos usar essa massa. A gente usa até o final. Por isso que tem que polvilhar com pouca farinha, tem que polvilhar uniforme, mas usando realmente só o mínimo necessário, para que depois, conforme você vai reagrupando a massa, essa farinha residual não faça alguma diferença, entendeu? Então, ó, tirei por completo. Aí como que você vai levar isso para a forma? Você vai pegar a espátula, né? Eu passei a espátula para vocês no início, justamente para você fazer isso aqui, ó. Você vai pegar a espátula e vai pescar o teu biscoito. Quando você fez isso, aí você só deposita. Você só deposita por sobre a forma. O biscoito vai ficar exatamente do mesmo tamanho, sem distorcer, sem ter problema nenhum. Não precisa da distância de um para o outro, porque ele não vai crescer. Não tem fermento. As proporções estão já muito bem pensadas para que esse biscoito não trabalhe. E aí você vai preencher a tua forma. Então, pessoal, olha só, meu forno já está pré-aquecido. Ele vai assar 20 minutos a 160 graus, grelha média, tá bom? Do teu forno. Eu vou mostrar o ponto que você vai ter que tirar ele do forno. Então, em alguns fornos você vai ter esse trabalho mais rápido e outros mais devagar. Cada um tem que conhecer seu forno, mas em média são 20 minutos, tá? São 20 minutos. Você vai, essa receita para biscoitos mais ou menos desse tamanho, ela vai render entre 25 e 30 biscoitos, tá? Aqui nós usamos, por assim dizer, 1/3 da massa e a gente tem 12 biscoitos, tá? Então depende do biscoito maior, menor, mas vamos colocar assim 25 biscoitos. É uma receita que rende bem, porque o biscoito, né, como vocês podem ver, ele tá fininho, tá muito delicado, né? Olha aqui, vai sobrar os cortinhos da massa. Como que você vai reaproveitar essa massa? É muito simples.
Vai colocar no seu bowl da batedeira, o batedor raquete, baixa velocidade, pronto. E você vai incorporar novamente. Por que eu prefiro que faça assim a fazer na mão? Porque quando você faz na mão, você não consegue homogeneizar a massa novamente. Não fica perfeito. Ela vai ficar com áreas mais enfarinhadas. E aí o que acontece? Esse biscoito, ele não vai ficar torto. Ele aparentemente vai ficar bom, mas ele vai ficar mais forte em algumas áreas e mais fraco em outras. E aí quando você for sobrepor a camada de decoração, no caso a pasta americana ou fondant ou marzipan, esse biscoito vai trincar na tua mão, ok? Então, rehomogeniza dessa forma. A massa fica perfeita para usar novamente, como eu vou mostrar a seguir. Fica perfeita, parece que você acabou de fazer. Aí sim, essa massa tem que voltar agora para a geladeira, para atingir entre 8 e 15 graus. Aí você, dentro dessa margem, é a margem que você tem para trabalhar a massa, tá bom? Vamos supor que você não vai usar toda a massa. Você quer fazer 20 biscoitos, vai fazer 10 biscoitos, 12 biscoitos. Não vai usar toda a massa. Então, essa massa você pode guardar na geladeira. Você pode guardar ela tranquilamente por 15 dias. Ela vai estar boa para usar. Ou você pode congelar por tempo indeterminado. Aí olha que beleza. Aí você quer fazer um biscoito fresco? Descongela e faz. Olha só, saídos do forno, eu deixei esfriar completamente, 15 minutinhos mais ou menos. Olha o ponto de cor, é isso que eu quero que vocês entendam, tá? É uma cor intermediária, vamos colocar assim, tá? Em relação ao ponto de caramelização do açúcar, né? É um marrom intermediário. Com essa referência de cor e o tempo, você vai poder adaptar exatamente o tempo que vai acontecer no teu forno, tá? Né? Que você pode usar ou pasta floral, ou fondant, ou marzipan. O tratamento é o mesmo. No próximo vídeo, olha isso, gente. Olha só que delícia isso. Olha que delícia. Então, vocês podem fazer, me contem, me mostrem, manda foto, tem dúvida, faz pergunta. Você ajuda, responde a sua pergunta e ainda ajuda o outro que vai ter a mesma dúvida que você.